Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Marcos, Mirelas, Saras, Loras, Politeia Podcast, protagonismo feminino. Quando criança, ela montou um clubinho de ciências e queria desvendar mistérios. Gostava de mexer com ervas e raízes. Adulta, continuou apostando na alquimia dos sabores, aromas e texturas. Tornou-se sommelier e mestre cervejeira. E, claro, furou a bolha de um mercado de trabalho ainda hoje dominado pelos homens. Kiara Rego Barros é a convidada de hoje do Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. Kiara, gratíssima pela sua presença hoje aqui no Politeia. Eu quero começar exatamente pela menina, a menina que montou um clubinho de ciências para desvendar mistérios. Quem era essa menina? Eu agradeço a você, Estela, pelo convite, né, de estar presente nesse podcast, que eu acho que é uma iniciativa excelente. Eu sempre fui muito curiosa, e desde muito pequenininha. E na minha casa se produzia um pouco de tudo, e esse interesse pelas ervas e pelas frutas e diferentes aromas e sabores, eu acho que eu herdei um pouquinho da minha mãe. Mas eu não estava muito satisfeita de não entender o que é que acontecia, aquelas transformações que aconteciam. E minha mãe já percebia que eu era muito curiosa, então já me estimulava, ela e o meu pai. Então eu já tinha assinatura de revistas de ciências para crianças, voltado para criança. E eu via alguma propaganda, eu muito pequena, com uns 6, 7 anos, eu já lia, que existiam iniciativas, eu acho que era na Globo, Fundação Roberto Marinho, a respeito da ciência. E eu escrevi uma cartinha, né, sozinha, minha mãe eu acho que nem nunca soube disso, escrevi uma cartinha e enviei, falando que eu queria ser cientista, que eu queria um microscópio, que eu não sabia nem para que servia o microscópio, na verdade, mas é que eu queria entender esse mundo e aquelas para mim era uma mágica, uma transformação. E eu recebi uma resposta, e foram eles que deram a ideia de que eu montasse um clube de ciências para tentar entender. E a partir daí, meus pais incentivaram, meu pai comprou vidrarias, que eu também não entendia muito para que servia. Naquela época não tinha internet, então era na enciclopédia, nas bibliotecas. Eu montei um grupinho de amigos e a gente começou a tentar entender as coisas que aconteciam e fazer as nossas experiências, que a gente chamava de experiências. E assim eu fiquei por muito tempo, né? A minha brincadeira, na verdade, a preferida era essa. E era uma brincadeira que eu levava a sério. Kiara, foi a engenharia química que levou você para o mercado cervejeiro? Sim. Eu terminei a faculdade e era um universo muito masculino, a engenharia. Apesar da engenharia química ter até bastante mulher, mas era um universo completamente masculino, a gente tinha dificuldade de conseguir estágio, então a militância também ia por esse caminho já nessa época de brigar por vagas e que tivesse mais vagas disponível para as mulheres, que normalmente tinham uma alternativa de ir seguir o mundo acadêmico, não necessariamente porque desejavam seguir a carreira acadêmica, mas porque era a opção que elas tinham disponíveis para elas, e eu não aceitava isso, eu estava fazendo engenharia química porque eu queria ir para a indústria. Então, existia esse lado também na militância que brigava por busca de espaço, por abertura de espaço. E quando eu terminei a faculdade, eu consegui uma vaga na Ambev na época, né, que era uma grande cervejaria, e eu fui contratada lá. Assim que eu me formei, eu já fui contratada lá. E foi assim que começou a minha jornada no mundo da cerveja. E aí que eu me tornei mestre cervejeira e todo o resto da história. Bom, aí você é mestre cervejeira e sommelier de cerveja. 2 perguntas para você. Qual a diferença entre uma coisa e outra, a mestre cervejeira e a sommelier? E
Como é que foi, assim, o ingresso nesse mercado de predominância masculina? É difícil até hoje, né? Isso tem quase 19 anos já, né? Eu comecei em 2004, né, como cervejeira, e a diferença básica, eu vou chegar nas outras respostas, mas a diferença básica entre a cervejeira e a sommelier é que o profissional de cervejaria da indústria, que é o cervejeiro ou a cervejeira, é responsável desde o recebimento da matéria-prima, a avaliação daquele produto para ver se ele está adequado ao processo, confecção da receita da cerveja, até acompanhamento de toda a produção até o produto acabado. E isso passando por todas as avaliações sensoriais que a gente faz ao longo do processo. Então, o cervejeiro cuida de tudo, a cervejeira vai cuidar de tudo no processo cervejeiro, vai garantir que aquela cerveja vai sair com qualidade e vai sair adequada para o consumidor, né? A sommelieria, né, o profissional da sommelieria trabalha com a parte mais sensorial. E pode trabalhar em fábrica também, na parte de desenvolvimento de receita e de avaliações sensoriais, mas ele é muito mais voltado, eu brinco, que é da porta da fábrica para fora, para o cliente. O sommelier é o elo de ligação entre o produto, né, que sai da fábrica com o consumidor. O que é que o consumidor deseja? E aí existem várias demandas para esse profissional, como eventos de harmonização, degustações guiadas, para fazer com que as pessoas conheçam o produto e se encantem pela cerveja. Harmonizações possíveis com a cerveja? Infinitas. Coisas importantes sobre a harmonização. A gente precisa esquecer harmonizações universais, né? Que é aquele negócio, é que nem tem, a mesma coisa tem com vinho. Cerveja Weizenbier combina com camarão. Tal vinho tinto, né, vai combinar com carnes vermelhas. Não é muito bem assim que funciona, né? Não existe harmonizações universais pelo simples fato de que os pratos, eles variam. Eles têm condimentos diferentes, eles têm modo de preparo diferente. Então, se eu falo de um camarão aqui ao alho e óleo, é diferente de um camarão no vapor, que é muito diferente de um camarão que tem um leite de coco, que tem um molho de tomate. Então, essa composição de sabor do prato influencia completamente na harmonização. Então, eu gosto de partir do princípio que a primeira coisa, a harmonização não tem regra. Tem algumas diretrizes que a gente utiliza para nos orientar, mas não tem regra. O segundo ponto importante, se você harmonizou e você gostou, é a melhor harmonização do mundo, tá? Porque a gente tem que se sentir feliz consumindo aquela bebida e aquele alimento. Tem que ser um momento de prazer. Então, nem tudo que é bom para mim pode ser bom para você. Então, são as coisas básicas para a gente começar a conversar sobre a harmonização. E, a partir daí, a gente vai vendo alguns princípios que vão ajudar a gente a entender. Então, se eu tenho pratos leves, uma bebida que seja leve, porque o principal é o equilíbrio. Eu não posso deixar a bebida roubar a cena e nem um prato roubar a cena, tá? Então, de uma maneira geral, eu falei aqui que não tinha harmonização universal, mas eu vou falar alguns exemplos só para a gente entender mais ou menos como funciona. Falar de harmonizações que são bem básicas e que normalmente as pessoas começam. Muita gente não sabe que podemos harmonizar, por exemplo, cerveja com sobremesas. Funciona lindamente bem, porque a gente tem mais de 150 estilos de cerveja catalogados. Não é possível que não tenha um que você não goste. Quem fala que não gosta de cerveja, não achou a cerveja ainda, pode me perguntar que você vai achar, tenho certeza. Então, por exemplo, existe uma harmonização clássica que são brownies, por exemplo, ou algum bolo de chocolate, uma floresta negra, por exemplo, com cervejas stout, que são cervejas escuras, que têm notas de torra. Então, eu tenho um amargozinho ali da torra, da cerveja, e eu tenho o doçor daquele bolo. Então, eu tenho uma harmonização por contraste. O amargor com o doçor. Então, o que a gente procura também é fácil harmonizar se a gente pensar assim, harmonização por semelhança. Eu vou para um churrasco, normalmente o que é que a gente faz? Pega a cerveja mais leve que tem, deixa ficar muito gelada e consome com aquela carne ali grelhada que está saindo no churrasco. A cerveja morre,
né? Porque a carne tem gordura, é untuosa, ela vai tomar conta de tudo. É legal para você? Maravilhoso. Não harmonizou, mas está tudo bem. Então, por que não procurar uma cerveja que tem uma leve tostinha, que vai harmonizar por semelhança com essa carne? Então, eu posso ter, por exemplo, uma Brown Ale, que é uma cerveja que tem uma coloração castanha, que pode trazer levemente essas notas de tosta e vai harmonizar lindamente com essa carne. A gente vai chamar você de novo para você vir aqui dar uma aula para a gente de como consumir a cerveja, consumir bem. E para a gente encerrar, eu quero te fazer uma última pergunta. É quase um sim ou não, porque o nosso tempo estourou. Tá, falo muito. Apesar do cenário ainda diverso, a gente pode dizer que no Brasil as mulheres consomem, produzem e gerenciam negócios cervejeiros? Sim, precisamos aumentar, mas sim, já estamos presentes e fazendo muito barulho. Da próxima vez faremos um brinde. Muito obrigada pela sua presença. Sucesso. Obrigada a você. Nessa trajetória sua. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio. Apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.